Nós temos um corpo. A ideia do mundo que a gente vive, até mesmo dentro de algumas igrejas, diz que nós somos um corpo, né? Mas na verdade nós temos um corpo, porque a parte essencial dentro de nós é a nossa alma e o espírito. A parte do corpo é coisa material, né? Por isso que a Bíblia diz que volta ao pó. Mas na leitura bíblica em classe, né? Melhor, texto áudio, né? Confundi aqui. Texto áudio vai dizer, né? Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala, ó Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Zacarias capítulo 12, versículo 1. E é interessante que a última parte que é destacada para nós, né? E que forma o espírito do homem dentro dele. Essa ideia aqui é que como se fosse não, né? É Deus como Criador, o autor da criação. Então Deus, ele não somente ele cria o homem com as suas mãos, né? A parte material, mas ele dentro da matéria, ele forma o homem. Por isso que o apóstolo Paulo diz que tem o homem exterior e o homem interior. O exterior, ele se corrompe, mas o interior, ele se renova, dia após dia, né? Quando a gente fala que o homem exterior, ele se corrompe, não é com pecado, não é isso. Mas fala que, por exemplo, você pega uma criança, ela está novinha ali, e com o passar do tempo, ela vai envelhecendo. Quando fala de se corromper, não é pecado, mas é que nosso corpo vai envelhecendo, né? Vai criando uns pezinhos de galinha, vai ficando meio esquisito. Mas o nosso interior, que é o mais importante, que é onde que Deus ele quer, ele vai sendo renovado dia após dia. Dia após dia. A verdade prática diz para nós, né? Uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige nosso corpo para adorar e servir ao Criador, né? Aí a gente faz uma pergunta aqui. Uma vez livre, mas livre do que, né? Do pecado. Tanto é que a gente vê isso aqui em João capítulo 1, versículo 29, a parte B. Quando o João Batista está à beira do Rio Jordão, batizando, né? Ele vai ver Jesus vindo. E quando ele vê Jesus vindo, ele aponta para Jesus e diz para todo mundo ouvir: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o pior é que nós ouvindo isso e falando isso, para nós está normal, mas para aquele povo que está ouvindo o que João Batista está dizendo, não é normal. Porque o sacrifício que era através de animais, eles não tiravam o pecado, mas eles cobriam o pecado. Então o sangue de um animal que era matado pelo sacerdote, ele não tirava o pecado, mas ele cobria o pecado. Só que o João Batista, ele olha para Jesus e fala ao contrário, ele fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira, não cobre, mas tira. Ou seja, o pecado ele não tem mais poder sobre a vida de um cristão. O pecado, quando a gente comete, não é porque a gente quer, mas é um erro, né? Tanto é que a palavra pecado, ela é traduzida como errar o alvo, né? Ou tropeço. Então, para nós, é aplicado como tropeço, né? Você tropeçou ali, você se arrepende e está tudo bem, a vida continua. E é interessante que, continuando, a gente vai ver, nossa alma recebe vida espiritual. Um versículo que me faz lembrar é Ezequiel 37, verso 14. Abre a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 37, verso 14, onde muita gente é apaixonada por essa passagem. Tá vendo? Só de falar Ezequiel o pessoal já lembra. Ah, tá. Sobre quando ele entra nas águas.
É dificuldade para achar Ezequiel aqui. Ezequiel 37, verso 14. Olha o que Deus fala para o profeta, né? E porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e fiz, diz o Senhor. Se a gente for ver mais para cima, a gente vai ver que quando o profeta estava profetizando, no verso 10, profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e vieram e se puseram em pé um exército grande e ao extremo. Observe que esse povo aqui, que logicamente, né, Ezequiel 37, alguns dizem que é a igreja. Vocês concordam que Ezequiel 37 é a igreja? Eu não sei qual é a colocação certa, mas serve para nós, porque muitas das vezes eu creio que no meio de nós tem pessoas dessa mesma forma, como mortos espiritualmente, e uma vez sofrendo esse bem do Senhor, pode me fazer voltar na chuveira, voltar a andar, caminhar na terra, e é a minha dúvida. Porque após uma pessoa tiver morte espiritual, ela consegue ter vida novamente. Porque às vezes, consegue. Aqui, muitas das vezes, às vezes a gente vê uma pessoa em declínio espiritual e às vezes a gente fala, não, essa vai não cair. Do nada, o mover do Senhor faz ela voltar para o mundo, voltar a caminhar. Aí fala assim, que tem algumas visões, algumas coisas que é para aquele tempo. Mas eu falo, a Bíblia toda está inspirada, eu falo, não é só para aquele, porque fala com nossos corações. Sim, porque aqui, Ezequiel 37 é especificamente para Israel. Só que dentro disso a gente tira lições para nós, né? A gente não pode aplicar 100% para nós, porque aqui está direcionando para Israel. Mas a gente pode pegar exemplo para nós. Por isso que eu peguei esse exemplo, porque ele fala aqui que aquele povo recebeu o espírito puro, o espírito humano, só que deles estavam deitados. Aí, é muito interessante isso daqui, porque quando ele fala que vai colocar o Espírito Santo neles, eles vão ficar de pé. Tanto é que Deus fala algo aqui, eu não sei se eu vou conseguir achar aqui, achei, verso 12. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, e é povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Deixa eu ver aqui. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. O povo aqui estava na Babilônia, né? Quando Daniel é levado com o outro pessoal, eles estavam na Babilônia. Só que Deus fala assim, que vai tirar eles de dentro da sepultura, né? Algumas traduções diz que Deus iria virar a sepultura como se fosse assim, de cabeça para baixo, para o povo sair. E tanto é que Ezequiel 37, ele em parte já foi concluído e outra parte não. Porque Ezequiel 37, quando fala aqui, ele fala que o povo estava disperso, mas o povo ia voltar para a sua terra. Aí você fala, não, o povo voltou na época do profeta Ageu, né? Não, pior que não. Aqui fala de quando o povo foi disperso, quando mais ou menos no ano 70 não, mais antes. Quando o povo, lembra que Israel, eles, durante uma perseguição que teve, eles estavam pelo mundo inteiro esparramados, eles não tinham nação mais. Aí, vocês devem lembrar que quando Israel volta a ser nação, é no ano de 1948. E quem dá um voto que decide se eles voltam para a nação ou não, é um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Ele dá o voto para que Israel pudesse voltar a ser nação. Aí Israel volta para a terra dele, só que volta com uma parte reduzida, né? Que hoje em dia, se você for ver Israel lá, eles estão no meio, né? Daqueles povos lá que odeiam eles.
E o detalhe era o quê? Que aqueles povos que estão em volta de Israel hoje em dia, eles estavam dentro da terra de Israel. Então o que acontece? Em parte já foi profetizado e se concluiu que eles retornaram em 1948. Aí entra um período escatológico, que a gente pode até entrar um pouco aqui. Porque Jesus falou em Mateus 25, ele falou assim, ou Mateus 24, se não me engano. Ele falou assim, olha para a figueira. Quando a figueira voltar a florescer, se conta uma geração de 70. Uma geração, melhor, né? Uma geração. E ele fala, não passará essa geração sem que o Filho do Homem não volte. Uma geração é quantos anos? Uma geração, segundo Moisés, né? Moisés, no Salmo 90, ele diz que uma geração é 70 anos. Pode chegar a 80 anos, mas se passar dos 70 anos ao chegar a 80, é cansaço e fadiga. E quantos anos faz que Israel voltou a ser nação? Para 2025. Aí vamos arredondar 80. 2028. 80. Aí a gente fala, irmão, eu estava agora mostrando um vídeo do povo tirando uma sacola, lixo, e um bebê. Aí eu falo, se nós somos, se a nossa religião é Jesus, não pode, porque onde já se viu uma situação dessa, aí a gente fala, está próximo, muito próximo, porque se não estamos valorizando a vida de uma criança. Exatamente. Jesus, ele ensinou a gente a olhar para Israel. A figueira, ela é apontada para Israel. Então, então nós estamos no quê? 77, por aí assim mais ou menos? 77, né? Já vai para 78. Então, por essa conta que Jesus ensina, ele está muito perto. Ele está muito perto. Mas aí eu fico lá na Apocalipse fala que o Espírito e a noiva dizem que será que está faltando da igreja ficar ora bem, Senhor Jesus? Agora nós temos que separar o que é igreja e o que é placa de igreja, que é CNPJ. Porque a igreja verdadeira, ela tem o Espírito Santo. A igreja verdadeira são pessoas, não é placa de igreja. Entendeu? Então, quando Deus ele olha dos céus para a terra, ele enxerga três povos. Ele enxerga a igreja, ele enxerga Israel e ele enxerga os ímpios. Aí ele olha para a igreja, né? Aplicando para a igreja, ele olha para a igreja. Ele não olha aquela placa da igreja, aquela outra placa. Ele olha a igreja. A igreja são pessoas que verdadeiramente são convertidas. Dentro da teologia existem dois tipos de igreja. Tem a igreja invisível e tem a igreja visível. A invisível Deus conhece. A igreja visível, nós olhamos, passa para ali, que nem no caso, o pessoal passa ali na rua e fala, o pessoal está na igreja, a igreja está ali, tá. Isso é a igreja visível, todo mundo vê. Agora a igreja invisível, somente Deus vê. E o que é a igreja invisível? Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, isso aí não vai ser salvo nunca. E às vezes ele faz parte da igreja invisível e eu não. Em 1 João fala assim, ainda que o teu coração te condene, Deus é aquele que conhece além do teu coração. Às vezes até a própria pessoa fala, eu não tenho chance. Só que Deus é aquele que ele olha além. Entendeu? Só que tem um outro detalhe que a gente tem que aplicar também. Porque assim, a gente não olha de uma forma assim, Jesus vai voltar e a gente tem que observar sinais para a igreja do Senhor. Não. A igreja do Senhor, ele não pode olhar para sinais. Porque se a gente olha para sinais, Jesus está dependendo de sinais para voltar. Mas a volta de Jesus é iminente. Ele falou também em Mateus 24, ele disse assim como um raio que sai do ocidente. Você não espera o raio. Você sabe o que vai acontecer porque o tempo fechou, mas você não espera o raio. E o raio, ele é iminente, é a qualquer momento, a qualquer hora. Nós, a Assembleia de Deus, dentro do seu, como é que chama aquele negócio? Declaração de fé,
fala que nós não acreditamos em sinais, a gente acreditamos que Jesus, a volta dele é iminente, pode ser agora. Porque se a gente for colocar como sinais, um deles é o quê? Que esse evangelho será pregado a toda a terra, e aí será o fim. O evangelho do Senhor tem lugares que ainda não foi pregado. Então, para Jesus voltar, precisa de todos pregar, para chegar em todos os continentes. Se for, Jesus vai demorar para voltar, porque a gente tem preguiça de pregar. Eu não acho que ainda tem lugar para Tem lugares. Depois você estuda sobre a janela 1040. A janela 1040 é o lugar mais perigoso do mundo para se evangelizar. Alguns dizem que é a tal da cortina de ferro, né? Lá, se você abrir a boca e você é cristão, você morre na hora. E tem um detalhe, lá foi o lugar que foi mais evangelizado pelos apóstolos ainda, a janela 1040, que dentro dos estudos missionários, eles têm lá o lugar de pregar, né? Aqui, só que dentro da janela 1040 é impossível pregar lá. Então, se for depender para Jesus voltar, para o evangelho ser pregado ao mundo todo, então Jesus não vai voltar nunca. Mas, como assim, o que ele faz? As leis, comunismo. Por isso que eu não acredito, aí vai entrar um pouquinho de política, mas eu acredito que é por isso que tem sido bastante perseguição e implantando algumas ideologias para tentar tirar a gente de nenhuma coisa que fala, Senhor. Tem um povo que é tipo pessoas canibais, que eles não aceitam ninguém, aí eu acredito que esse povo também não é de Jesus. Nunca ouviu falar de Jesus, porque eles não permitem nem quando chega até ele. Mas a palavra não fala que ele vai pegar um livro de você. Ele fala, mas aí que está o detalhe, o inocente que ali está falando, não é, eu cheguei diante de Deus e falar, eu não sabia disso, porque é que você, acho que a irmã estava aqui, eu não lembro, teve uma aula que nós falamos sobre lei moral, e todo ser humano, ele nasce, Deus colocou essa lei moral dentro dele, acho que vocês estavam, né? Você estava, né? Deus, ele colocou todo ser humano, ele nasce, Deus que colocou dentro dele a lei moral. O que é a lei moral? É saber o que é o certo e o que é errado. Você não precisa ir para uma igreja para dizer, cobiçar é pecado. Isso aí todo mundo sabe, porque a lei moral está dentro. Então nós seremos julgados através dessa lei moral. As pessoas do ímpio, as pessoas que não aceitaram Jesus naquele grande dia, eles sabem por que eles estão sendo condenados, porque Deus colocou essa lei moral dentro de todo ser humano. Por isso que nós vemos, ainda que pessoas que não se ouviram, mas eles têm boas práticas, porque não vão fazer isso no próximo. Ainda que não conheçam o que é, por causa disso, então, dessa questão de não determinar o próximo, de não fazer mal, por causa dessa lei moral que o Senhor colocou. Por causa dessa lei moral. É que eu não me lembro o versículo que é, eu sei que é Romanos. É que eu não lembro agora. Se eu achar depois eu falo para os irmãos onde é. Mas até me perdi aqui. Voltando, né, sobre o Espírito. Então, o povo aqui de Israel, Ezequiel 37, quando eles já estão lá, eles são nação, eles são um grande exército, eles têm carne, tem um espírito dentro deles que é o espírito humano, mas eles não têm o Espírito Santo. E aqui em Ezequiel 37, você pode ver que esse povo estão deitados. Mas quando eles recebem o Espírito Santo, eles vão se pôr em pé. E quando é que Israel vai receber esse Espírito Santo? Quando Jesus voltar com a igreja vai vir com Jesus e os anjos. Quando Jesus falou em Zacarias que quando ele colocasse o pé no monte onde ele subiu para os céus, aquele monte vai se abrir e vai correr um rio no meio. Ali eles receberão o espírito de súplica, que é o quê? Que é o Espírito Santo.